Muito boa tarde, amigos do Senatet 3.0. É uma grande honra e uma grande satisfação fazer parte do evento nesta edição, podendo trazer um pouquinho da experiência com empreendedorismo e inovação e a necessidade que nós temos de fazer com que as futuras gerações, do ponto de vista da educação, possam estar preparadas para enfrentar os desafios dessa modernidade. Toda a concepção desse trabalho que vai ser apresentado para vocês hoje se baseia exatamente na necessidade que nós temos de preparar um mindset, né? Precisamos preparar a mente dessas futuras gerações no sentido de inspirar nelas o desejo de trabalhar questões relativas à inovação e empreendedorismo, num ponto de vista fortalecendo a aprendizagem de novos conteúdos e no outro formando de uma maneira um pouco mais integral o cidadão com responsabilidade social que vai atuar no mercado de trabalho em empresas já existentes ou se tornará ele próprio um empreendedor, um inovador. Bom, eu me chamo José Luiz Esteves, sou professor há mais de 30 anos, com uma atuação voltada ao ensino superior. Minha formação é na área de administração e gestão, com mestrado e doutorado nessas áreas, e também na área de comunicação, onde tenho especialização aqui no Brasil, e uma larga experiência como docente, tendo como referência a Fundação Getúlio Vargas, onde eu atuo como professor dos programas de especialização dos MBAs atualmente e por mais de 20 anos. É muito difícil atuar como professor e não ser um apaixonado pela arte de ensinar e de educar. Existem alguns poucos casos que eu conheço de docentes que não são verdadeiramente educadores porque fazem desse trabalho apenas uma forma de ganhar a sua vida profissionalmente. Tenho, por experiência, nesses últimos 30 anos em sala de aula, encontrado um grande número de professores, de docentes, de educadores que são verdadeiramente apaixonados pela aprendizagem, pela educação, pelo ensino. E isso faz com que todas as demais questões e todas as demais dificuldades que são do conhecimento praticamente de toda a sociedade brasileira que cercam a questão da educação, elas possam ser suprimidas para dar lugar, então, àquilo que alguns chamam de vocação, mas que eu chamo de uma vontade linda de praticar e compartilhar o seu próprio conhecimento. A ideia aqui, portanto, é vir falar um pouquinho para vocês desta experiência com esse trabalho que no seu original, no seu conteúdo original, que foi produzido e trabalhado por mim ao longo dos últimos 5 anos, tem como fundamento, como mola mestra, essa experiência como docente no ensino superior e a visão que acompanha o despertar dessas novas habilidades empreendedoras e inovadoras por parte dos jovens, né? Eu acredito que é possível ter um meio termo, se me posicionar de uma maneira um pouquinho mais central com relação àqueles grupos antagônicos que falam suas teses a respeito de inovação e empreendedorismo. A gente sabe que numa ponta existem aqueles profissionais experientes, inclusive, que acreditam que empreendedorismo e inovação é algo que não pode ser ensinado em sala de aula. E numa outra parte, né, no outro extremo, nós encontramos docentes que acreditam
não apenas que empreendedorismo e inovação tem como ambiência a sala de aula, como a empreendedorismo e inovação são tópicos necessários para desenvolver e impulsionar um raciocínio lógico do conjunto de jovens que almeja uma carreira profissional numa época tão dinâmica, moderna e vibrante como essa que nós estamos vivendo. E é por abraçar essa corrente, né, que firma o entendimento com base nesse pressuposto que empreendedorismo, inovação e responsabilidade social tem que ser ensinado em sala de aula, que eu passei os últimos anos da minha vida me dedicando ao trabalho de criar uma estrutura dorsal, uma espinha dorsal, onde nós pudéssemos tirar alguns conceitos e, através desses conceitos, desenvolver qualquer tipo de trabalho pedagógico, qualquer modelo de aprendizagem referenciada na temática da inovação e do empreendedorismo. Né? Na verdade, eu, com a prática que tenho tido nesses últimos anos, que foram bastante intensos, no que diz respeito a viver o dia a dia da inovação e do empreendedorismo aqui no Brasil, inclusive pessoalmente, eu também me tornei, de certa forma, um empreendedor, um inovador social. Eu quis aproveitar essa experiência para organizar, né, de uma maneira didática, aqueles fundamentos que poderiam ser úteis para a construção, por parte de educadores e professores, de um diálogo um pouco mais aberto, um pouco mais eficiente e eficaz com o seu alunado em sala de aula. E esse trabalho ele é composto de 10 premissas que eu vou estar, de alguma maneira, rapidamente aqui, por conta do nosso tempo, compartilhando com vocês. É certo que, como o Senat TED 3.0 já é um evento inovador, que eu não poderia deixar de aproveitar essa veia inovadora para dizer que o conteúdo dessa palestra também será disponibilizado um pouquinho mais à frente, após o término do evento, pelos organizadores do Senatet 3.0, também como um e-book, onde todos aqueles inscritos, participantes e atendentes dessa palestra poderão obtê-la. Acredito que o primeiro e maior fundamento, aquele mais básico desses 10 que eu consegui reunir no conjunto desse trabalho, é que certamente ensinar não é algo que deva ser visto mais apenas numa perspectiva de classe de aula, de turma, de conjunto de alunos. A gente passa numa época como essa, em que a modernidade fortalece cada dia mais os paradoxos da própria relação ensino-aprendizagem, onde nós temos professores que, ao compartilhar o seu conhecimento, expor o conteúdo de uma determinada disciplina, já podem, no momento seguinte, estar sendo submetidos ao questionamento de seus alunos a respeito daquele tema que foi apresentado, e serem confrontados, né, com o que de mais atual na discussão a respeito dele. Né? Hoje, com acesso à internet, é possível navegarmos pelos principais centros de inteligência e em educação do mundo e acessar os trabalhos que estão depositados nesses centros, nas grandes universidades, fundações, escolas do saber, e trazer para uma sala de aula, antes mesmo do término daquela aula, algo que contrapõe até aquilo que está sendo exposto, que está sendo colocado pelo docente. Então,
definitivamente, esse primeiro ponto é o ponto sobre o qual nós vamos alicerçar todo esse conjunto de pontos, com os outros 9, né, para formar uma mentalidade educadora e docente que possa dar conta de atender a todas essas expectativas e anseios dos alunos em relação às abordagens inovadoras, empreendedoras, com o viés da responsabilidade social presente. Já o segundo ponto, eu espero que o som esteja bom aí para vocês e estou ajustando aqui da melhor maneira possível, né, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. E o segundo ponto desses 10 seria a necessidade que nós temos de ajudar aos alunos, aos estudantes, expandir a sua disponibilidade para novas ideias e novas pessoas, né? É comum nas salas de aula, em todos os níveis ainda, a relação professor-aluno se dá de uma maneira expositiva e ela é quase sempre calcada no conteúdo programático da disciplina, né, do assunto que está se abordando, por uma necessidade, inclusive, regimental, por uma necessidade, inclusive, da educação brasileira, que engessa muito, né, a possibilidade que nós temos de criarmos uma relação mais ousada como docentes em todos os níveis, não apenas na universidade, mas principalmente na universidade e no ensino médio, com os nossos alunos, e quase sempre essa ousadia, onde ela ocorre, ela é bem recebida e bem recompensada. Então, por força de conteúdos programáticos que são, em alguns casos, muito rígidos, né, e determinados pelas secretarias de educação, pelo próprio Ministério de Educação e Cultura, inclusive quase encaixotados de uma maneira como eles devem ser ensinados em sala de aula, muito pouco nos acaba sobrando de tempo e de disponibilidade e de fôlego para exercitar no aluno essa disponibilidade, essa abertura dele para novas ideias, para novos conceitos, para definições que venham do seu próprio julgamento crítico, né? E isso é algo extremamente rico e que é perfeitamente simples de ser realizado em qualquer área do conhecimento que a gente esteja abraçando e que a gente esteja pretendendo ensinar. Então, esse é o segundo ponto, né? Precisamos auxiliar, precisamos apoiar, precisamos ter um compromisso de auxiliar o alunado a expandir a sua disponibilidade para as novas ideias, para os novos conceitos e para as novas pessoas. Bom, o terceiro ponto, né, dessa espinha dorsal seria a necessidade que nós temos de fazer com que a nossa capacidade de expor uma ideia ou um conteúdo programático de qualquer natureza seja sempre desenhada de forma positiva, né? Eu tive a oportunidade ao longo da minha vida docente, né, da convivência de quase 30 anos em salas de professores, de observar o quanto é complicado para uma boa parte dos docentes iniciar o seu projeto de aula, abraçar o seu viés pedagógico, enfrentando todos os problemas que a modernidade nos traz e que cercam a área de educação em especial, né? E é muito importante que nós consigamos definitivamente enterrar
ah, antes da entrada pela porta da sala de aula, todas as nossas angústias, todas as nossas frustrações, todas as nossas impossibilidades, e a partir daquele momento, né, em que nós cruzamos aquela linhazinha tênue que separa o lado de fora do lado de dentro da nossa própria aula, é, é, tenhamos condições de realizar o seu desenrolar de uma maneira é, unicamente positiva, né? Já foi, o tempo já passou, não deveria nunca ter ocorrido do professor depositar nos ombros do aluno as suas próprias angústias pessoais, os seus problemas financeiros, etc. Não é isso? Então, precisamos definitivamente virar essa página de lado e, apesar de todos os problemas que nós vivemos, pessoais e profissionais, voltar a sermos aquela fonte de inspiração. Bom, e agora conseguimos finalmente atravessar esse percurso básico e começar chegando ao quarto ponto, a trabalhar uma questão que é fundamental para todo educador e para todo professor. É necessário, mais do que nunca, transformar os nossos alunos em sujeitos e não objetos do nosso planejamento de aula. É muito importante no mundo contemporâneo termos a exata noção do espaço dos jovens, estejam eles numa universidade, estejam eles no ensino médio, na importância deles na construção de um modelo de ensino e aprendizagem que possa refletir todas as questões contemporâneas que nós vivemos. Não é possível entender mais o aluno como praticamente um ser invisível que não participa desse processo. Eu ainda encontro muitos docentes, né, nas minhas andanças nesses últimos anos, nesses mais de 10, 15 anos de atividades intensas na área de educação, que preparam as suas aulas sem levar em consideração sequer um espaço onde seja possível abrir um canal de interação direta e objetiva com o aluno, não apenas para responder questionamentos referentes à disciplina, mas para poder, de alguma maneira, construir, né, o protótipo do conhecimento pleno, do conhecimento aberto, que vai ser necessário e útil para que ele possa enfrentar os desafios da modernidade. Então, acho que esse é o ponto 4 desse trabalho que precisa ser explorado. Vamos deixar de lado aquela ideia do docente que não enxerga os seus alunos como sujeitos do processo de educação e sim como objetos, né, do seu modo de lecionar. Para esse quinto ponto agora do nosso elenco de como inspirar um padrão mental nos alunos para que eles possam abraçar a questão da inovação e do empreendedorismo, né, com vigor e responsabilidade social. Eu faço para você, por exemplo, uma pergunta, né? Quantas vezes você não se sentiu tentado, né, a realizar uma comparação entre o seu tempo de estudante e aquela turma que se encontrava ali na sua frente, né? Quantas vezes você não sentiu vontade, né, de, independente do seu plano de aula, não enfatizar uma relação da educação presencial à distância que nós temos hoje, né, com a educação que você teve na sua própria época de aluno. Então acho que esse quinto ponto ele é exatamente isso. Nós precisamos de todas as formas
colocar para fora do nosso planejamento de aula, colocar para desculpe, da nossa visão de educadores e de professores, aquela sensação que nos traz a um campo de batalha do que era do nosso tempo melhor do que nos dias de hoje. Não é possível realizar essas comparações sobre quando você era aluno, da maneira como você aprendia, e do aluno de agora e da maneira como ele precisa aprender, porque estamos falando de planos históricos totalmente diferentes, né? De realidades de mundo totalmente diferentes, de necessidades da sociedade totalmente diferentes, e principalmente de recursos disponíveis para criar uma relação de ensino-aprendizagem moderna e mais efetiva para a época em que nós vivemos, para a consecução dos objetivos propostos com uma educação verdadeira. Então, acho que esse quinto ponto ele tem como objetivo, né, do trabalho instigar você a, se ainda existe algum tipo de comportamento, né, seu que leve a essa comparação, que isso deixe de existir. Vamos deixar essa coisa de no meu tempo isso era melhor, no meu tempo isso era aprendido de uma forma diferente, no meu tempo isso era uma necessidade, e vamos nos concentrar mais no papel que nós temos de hoje abrir as portas deste novo e dinâmico mundo, né, para que o aluno consiga construir o seu presente e planejar o seu próprio futuro. Esse ponto que se apresenta agora, que é o nosso sexto ponto, nesta nossa jornada para instigar e formar uma nova mentalidade de inovação, de empreendedorismo, de responsabilidade social dos nossos alunos, tem a ver com a nossa habilidade, tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com o nosso propósito, da dinâmica que nós pretendemos impor aos temas e aos assuntos que nós discutimos em nossas aulas, né, com os nossos alunos. Acho que é muito importante que todo professor e todo educador do presente que queira trabalhar essas questões e que queira despertar a atenção e o desejo de compra nos seus alunos para essa visão de empreendedorismo, de inovação, de responsabilidade social, precisa permanentemente atualizar aquele seu equipamento didático, aquele toolset, como a gente utiliza no inglês, né? Que não tem uma tradução melhor senão a sua caixa de ferramentas. Elas precisam conter todo o material necessário para que você possa realizar a transferência do seu conhecimento de maneira a permitir que o aluno ele não só fique satisfeito com aquilo que ele está recebendo, mas também que ele se sinta tentado, né, a utilizar de todo esse ferramental da modernidade para apoiar a construção daquilo que ele pretende, né? Sabemos que existem elencos de disciplinas em que, pela sua natureza, a inovação e o empreendedorismo ela precisa necessariamente estar presente, né? A dinâmica de uma aula, seja ela presencial ou seja ela à distância, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, precisa contar com essa modernidade.
Mas a grande realidade, a grande maioria das escolas, a grande maioria das faculdades, hoje, dependendo do lugar aonde se esteja, não conta necessariamente, né, com esse suporte para que o docente também utilize em seu favor. Então é necessário que você pesquise, que você busque, que você invista nesse ferramental, que vai fazer com que o mesmo conteúdo que você tenha de uma disciplina a ser dado, a ser apresentado, ele possa ser apresentado de uma maneira que ele desperte a, a atenção e o desejo da apreensão do conhecimento. Então, renove nesse sexto ponto, né? A dica é renove a sua caixinha de ferramentas de professor e de educador. Bom, esse nosso bate-papo aqui no Senated 3.0, né, já está tomando algum tempo e se você não estiver cansado, né, eu me permito continuar aqui falando para você um pouquinho a respeito desse trabalho, né, que constrói ou que tenta estimular a construção de uma ponte para a formação de uma nova mentalidade dos alunos, né, com relação à inovação, empreendedorismo e responsabilidade social. E aí nós chegamos ao ponto número 7 desse trabalho, que tem mais a ver com você do que você pode imaginar. É necessário que nós, professores e educadores, estejamos totalmente abertos para a modernidade do mundo no que diz respeito à profissionalização dos nossos alunos, né? No que diz respeito ao encarreiramento dos nossos alunos, no que diz respeito a esse novo conjunto de atividades profissionais que muitas vezes nem nós próprios entendemos por que é tão grande e por que existe de maneira tão fracionada, tão diferente da nossa própria época, né? Era mais simples você escolher uma carreira porque ela praticamente esgotava em si as possibilidades que você enxergava de aprender alguma coisa. Estou falando a respeito de administração, por exemplo, estou falando a respeito de engenharia, de direito, medicina, etc. Todas essas carreiras, né, em que você marcava uma opção pela carreira, né, e voilà, né, se dedicava durante aquele período de tempo necessário para a formação naquela área a se tornar, ao final, aquele profissional. Quase sempre depois de 4, 6, 8 anos de estudo intenso. Hoje o mundo tem uma dinâmica diferente. A realidade que nos abraça, a realidade que cerca os nossos alunos, sejam eles universitários ou sejam eles estudantes de ensino médio, é um completo novo mundo profissional. E aí você precisa realmente se despir dos seus pudores em relação ao entendimento dessas novas carreiras, desse novo renovado, praticamente todo ano, elenco de possibilidades, para se tornar o mentor do seu aluno naquilo que ele tem ou sente vocação para atuar profissionalmente, né? Então vão aparecer nomes no nosso vocabulário como desenvolvedor de jogos em aplicativos. E isso é uma carreira, isso é uma profissão que
está ligada ao novo conjunto das TICs, das TICs, né? Das tecnologias de informação e comunicação, e o propósito disso é fazer com que você realmente possa exercer junto ao seu aluno na faculdade, na universidade ou no ensino médio, o papel necessário de tutor das suas aspirações profissionais. Bom, eu espero que esteja sendo tão bacana para você poder estar aqui participando do Senated 3.0, quanto para mim nessa conversa em que a gente está traçando praticamente esses objetivos, né? Criando essas novas figuras de apoio para ampliar a capacidade dos alunos, dos estudantes, né, de entenderem as coisas nesse ambiente de inovação, de empreendedorismo, de responsabilidade social. E esse oitavo ponto tem a ver com o meu ponto anterior. A partir do momento, né, que você está vivendo essa nova realidade, como professor ou como educador, à frente aos seus alunos, né, de novas carreiras, de um processo totalmente diferente, totalmente dinâmico dessa relação de ensino-aprendizagem, também passa a ser uma necessidade, e esse é o foco desse oitavo ponto da nossa espinha dorsal, você equilibrar questões da materialidade com questões do bem coletivo. E aí eu falo especificamente questões do lucro, né, imediato com alguma coisa, com a necessidade que nós tenhamos integrado ao nosso desenvolvimento de habilidades profissionais a visão da responsabilidade social. Da responsabilidade social da sua maneira mais ampla, podendo essa responsabilidade social, inclusive, ser fruto da própria visão empreendedora e inovadora das organizações contemporâneas, né? E aí a gente está falando da responsabilidade social empresarial ou da responsabilidade social corporativa. Mas é muito importante para você, educador, traçar um caminho em que seja possível equilibrar essas duas visões, né? Da necessidade urgente de eu me tornar um milionário com um negócio em que eu estou investindo o meu potencial, com o negócio com o qual eu estou aprendendo e com as ferramentas que vão me permitir, né, desenvolver algo extremamente novo e lucrativo para oferecer para a sociedade, com essa visão de que é necessário doar uma parte de si próprio, né, e daquilo que se obtém para o bem dessa própria sociedade. É o conceito de responsabilidade social. Então é muito importante que nessa hora o educador e o professor também atuem como se fosse uma espécie de sensei, como se fosse uma espécie de mentor do aluno, equilibrando a visão exacerbada de lucro que pode existir no âmbito dessa modernidade da educação, com a necessidade de nos tornarmos pessoas mais integrais, mais holísticas, mais voltadas à questão do bem comum. Bom, atravessamos aí praticamente a construção desse conteúdo, né, em 8 pontos distintos, e agora aterrissamos nesse nono ponto que tem a ver com também a sua habilidade como educador e como docente. Quer dizer, é necessário cada vez mais que você, ao ter contato com seus alunos, estejam eles em que nível estiverem na universidade ou no ensino médio, que você também possa
se apresentar de uma maneira empreendedora e inovadora. É, é necessário que você se torne um educador, um professor, um docente é, absolutamente incorporado ao exemplo da inovação e do empreendedorismo. Não necessariamente que você crie algo que seja revolucionário e que você possa apresentar aos seus alunos como sendo o criador desse algo revolucionário. Não, não é apenas uma questão de, de demonstrar que você é capaz de criar alguma coisa nova. É questão de fazer com que o novo esteja presente em todos os momentos da sua relação de professor com os seus alunos, né? E isso não existe uma receita de bolo para isso. Mas eu convido você, por exemplo, a uma viagem, a uma nova releitura do seu conteúdo. Eu convido você a uma viagem a desenvolver um ferramental muito mais dinâmico, né, interativo com os seus alunos para transportar esse conteúdo até a cabecinha deles, né, até a mente deles, dotando-os de uma visão crítica, construtiva a respeito desse próprio conteúdo. Eu convido você a se reciclar permanentemente, a buscar apoio naquilo que pode ser muito bom e que pode fazer com que você consiga ampliar a retenção daquele conhecimento que você transmite, do conteúdo que você transmite aos seus alunos. Eu convido você também, quem sabe, a fazer um mergulho, né, um pouco mais fundo dentro de si, para retirar de você aqueles ideais e aquelas ideias, né, que se encontravam dormentes, né, e já com elas na superfície, criar uma nova geleia cultural para sua própria ambiência de aprendizagem e para sua própria ambiência de desenvolvimento profissional, tornando, né, esse resultado algo que seja realmente inovador e empreendedor para os seus alunos. E aí, para finalizar esse nosso, não finalizar, mas encerrar aqui no Senated 3.0 esse nosso grande bate-papo, eu gostaria de apresentar o ponto número 10. Primeiro, agradecendo a você pela oportunidade de estar aqui comigo, né, nesse evento maravilhoso, é, batendo um papo, né, a respeito de inovação, empreendedorismo e de responsabilidade social como uma cultura nova, como um viés de raciocínio novo para o nosso processo de relacionamento docente-aluno. E aí eu acho que esse ponto 10 ele faz muito mais sentido quando a gente deixa aqui o nosso recado, porque o ponto 10 é a necessidade que nós temos hoje de inspirar os nossos alunos para uma relação de ensino-aprendizagem que seja uma relação de mão dupla. Ao mesmo tempo em que nós nos dedicamos, nos debruçamos à construção de planos de aula, né, do conjunto de disciplinas que nós temos que apresentar, né, como parte do processo de formação ou de capacitação dos nossos alunos, também tenhamos um espaço aberto realmente aberto, não aberto apenas no diálogo e no discurso, realmente aberto para ouvir deles o feedback a respeito daquilo que nós estamos através das nossas habilidades profissionais, tentando levar ao conhecimento deles, né? E nos permitir a crítica construtiva,
com os nossos alunos. Sem a permissão em relação a essa crítica construtiva dos nossos alunos em relação àquilo que nós propomos para ele como objetivo da nossa relação de ensino-aprendizagem, nós teremos conseguiremos implementar esse diálogo de modernidade tão necessário e tão fundamental para professores e para educadores. Então, haja com inspiração e permita que essa estrada da inovação, do empreendedorismo, da responsabilidade social na relação de ensino-aprendizagem seja sempre um caminho de mão dupla. Quero agradecer muito a sua paciência, quero agradecer muito o seu interesse e a possibilidade de nós estarmos aqui durante esse tempo curto, mas falando de coisas tão relevantes e tão importantes para a educação no Brasil e no mundo. Um grande abraço e estarei à disposição de vocês através do Senated 3.0 dos contatos que serão disponibilizados aí pela coordenação. A gente se vê em breve, quem sabe pessoalmente. Um grande abraço, fique bem.